E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar a apostila Aprender Sempre do 8º ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. Essa é a parte 3 e também parte final e vai das questões 21 a 35. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like que ajuda bastante o canal e se inscreva para novos conteúdos. 21. Leia o texto a seguir. Dezenas de indígenas deixam ocupação em São Paulo. Ocupação Yariti Guarani Mibia, sofrendo reintegração de posse em São Paulo. Os guaranis ocuparam a área, segundo denúncias, logo após a empresa cortar 4.000 árvores sem a autorização da prefeitura. Cerca de 200 indígenas guaranis e manifestantes deixaram um terreno situado no norte da cidade de São Paulo nesta terça-feira 10, que tinha sido ocupado há mais de um mês sob alegações de que a construção de edifícios na região retirou centenas de árvores do território considerado ancestral. Vestindo seus trajes tradicionais, com cocares e o rosto pintado, os indígenas resistiam a acatar o pedido judicial que os obrigava a deixar o terreno da empresa Tenda, ocupado desde o último 30 de janeiro, próximo da terra indígena Jaraguá, onde há 6 aldeias guaranis. Nós estamos aqui para manter a preservação da natureza pacificamente. Não somos de briga, não somos de luta. Foi ignorado o componente indígena quando teve o trâmite na prefeitura para ser aprovado, o projeto imobiliário, então acabaram derrubando tantas árvores. A gente está lutando contra isso, a aprovação do projeto, disse Jacira, líder da comunidade Guarani Mibia, AFP. Essa questão é apenas leitura. Ele vai explicar o conceito de pronomes relativos que vai ser necessário para responder às demais questões. Então, vamos lá, eu vou lendo e explicando. Observe que as palavras destacadas no texto se referem a palavras e termos anteriores. Que, terreno, que, alegações, que, pedido judicial, onde, terreno da empresa Tenda. Então, tem essas palavras que estão grifadas no texto. Aqui a gente já consegue ver nessa página, e ele está explicando a quais palavras elas estão se referindo. Pronomes relativos. São pronomes relativos aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. Por exemplo, o racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. O pronome relativo que refere-se à palavra sistema e introduz uma oração subordinada. Disse que a palavra sistema é antecedente do pronome relativo que. Percebam que aqui ele já colocou em destaque a palavra que e nós vamos destacar a palavra sistema. Por quê? Essa palavra que é um pronome relativo, se refere a sistema. Porque o que é que afirma a superioridade de um grupo racial sobre o outros? É esse sistema, né, que ele diz que é o racismo. Então, esse que está se referindo à palavra sistema. Ele se relaciona com a palavra sistema. Por isso, ele é um pronome relativo. Ele introduz uma oração subordinada porque esta oração que vem aqui depois do que, ela está, de certa forma, dependendo desta primeira oração. E a palavra sistema é chamada de antecedente do pronome relativo que, porque ela vem antes. Os pronomes relativos que e qual podem ser antecedidos pelos pronomes demonstrativos o, a, os, as, quando esses equivalerem a isto, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Por exemplo, não sei o que você está querendo dizer. Então, percebam aqui que este antecedente, que é a palavra que antecede, que vem antes do pronome relativo, é a palavra o, no caso, um pronome demonstrativo que vai estar indicando algo, né? Às vezes, o antecedente do pronome relativo não vem expresso. Por exemplo, quem casa, quer casa. Então, nesse caso, a gente tem o quem como pronome relativo, mas não tem nada aparecendo antes dele, antecedendo ele. Então, às vezes, isso acontece também. Observe o quadro abaixo. Quadro dos pronomes relativos. Aí a gente tem os variáveis, que podem ser masculino ou feminino, e aí tem o qual, cujo, quanto, e ele varia, por exemplo, ele vai sair do singular, o qual, e vai para o plural, por exemplo, os quais. Da mesma maneira, no feminino, cuja,
sai do singular e vai para o plural, cujas. É isso que ele quer dizer com variáveis, que varia, pode sair, por exemplo, do singular para plural. E aqui a gente tem os invariáveis, que não vão variar, que nunca vão mudar, que sempre vão aparecer desse jeitinho. Por exemplo, quem, que e onde. Note que o pronome que é o relativo de mais largo emprego, sendo por isso chamado relativo universal. Pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, quando seu antecedente for um substantivo. Por exemplo, o trabalho que eu fiz refere-se à corrupção, igual a o qual. A cantora que acabou de se apresentar é péssima, igual a qual. Os trabalhos que eu fiz referem-se à corrupção, igual aos quais as cantoras que se apresentaram eram péssimas. Então aqui ele diz duas coisas. A primeira é que o pronome que, no caso dos pronomes relativos, é o que mais aparece, e realmente ele aparece muito. Em alguns casos pode trocar por esses outros, o qual, a qual, etc., desde que a palavra que vier antes, que é um antecedente, seja um substantivo. Então, por exemplo, aqui eu tenho trabalho, que é um substantivo. Então, no caso, eu posso trocar este pronome relativo, que é o pronome relativo que, por o qual. E se eu ler, vejam que vai fazer sentido. O trabalho qual eu fiz refere-se à corrupção. B. O qual, os quais, a qual e as quais são exclusivamente pronomes relativos. Por isso, são utilizados didaticamente para verificar se palavras como que, quem, onde, que podem ter várias classificações, são pronomes relativos. Todos eles são usados com referência a pessoa ou coisa por motivo de clareza ou depois de determinadas preposições. Por exemplo, regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. O uso de que, neste caso, geraria ambiguidade. Aqui ele diz que esses pronomes relativos que estão em negrito, eles vão ser sempre pronomes relativos. Já outros, como que, quem e onde, às vezes vão ser pronomes relativos, às vezes vão ter outra função. E aí, eles podem ser utilizados para resolver problemas de ambiguidade, esses que estão em negrito, ou para verificar, né, se estas palavras aqui são pronomes relativos mesmo ou se tem outra função dentro da frase. Então, olha aqui, por exemplo, regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. Eu poderia trocar esse o qual aqui por que é o pronome relativo mais comum, só que teria um problema de duplo sentido, e aí por isso foi utilizado o qual no lugar, né, de maneira didática para resolver esse problema. Vejam bem, regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, que me deixou encantado. Se eu utilizasse o que, eu não saberia quem é que deixou a pessoa encantado. Foi a tia que deixou encantado ou foi o sítio que deixou encantado? Então teria um duplo sentido, e aí quando eu troco por o qual, eu consigo resolver esse problema. Essas são as conclusões sobre as quais pairam muitas dúvidas. E aqui, esse é o exemplo, né? E aqui ele diz, entre parênteses, não se poderia usar que depois de sobre. Como não poderia usar a palavra que, o pronome relativo que depois de sobre, então eu resolvo o problema utilizando as quais. C. O relativo que às vezes equivale a o que, coisa que e se refere a uma oração. Por exemplo, não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, que era sua vocação natural. Então vejam aqui que se eu trocar este pronome relativo que por o que ou coisa que, a frase vai fazer o mesmo sentido. Não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, coisa que era sua vocação natural. 22. Leia a resenha abaixo e responda as questões a seguir. Na natureza selvagem. Na Natureza Selvagem, de Jon Krakauer, autor do best-seller No Ar Rarefeito, traz uma história real. O corpo em decomposição de um jovem é encontrado no Alasca. A polícia descobre que se trata de um rapaz de família rica do leste americano que largou tudo. Se internou sozinho na aridez gelada e morreu de inanição. Quem era o garoto? Por que foi para o Alasca? Por que morreu? Para responder a essas e outras perguntas, Jon Krakauer refaz a trajetória de Chris McCandless, revelando a América dos que vivem à margem, pegando carona ou circulando em carros velhos, vivendo em acampamentos e cidades fantasmas. Mergulha no mundo da cidadezinha rural, onde homens rudes bebem e conversam sobre o tempo e a colheita. Compara a história do jovem com a de outros aventureiros solitários que tiveram fim trágico.
O resultado é uma narrativa envolvente, por vezes amarga, que os sonhos da juventude se transformam em pesadelo. Então, na questão 22, a gente tem apenas a leitura, que vai servir de base para, enfim, a gente começar a responder as questões. 23. Sublinhe o que com função de pronome relativo neste trecho da resenha. A polícia descobre que se trata de um rapaz de família rica do leste americano que largou tudo. Então, no caso, o que com função de pronome relativo é este segundo, que vai estar se relacionando e se referindo ao termo que vem antes, né, a leste americano. 24. Na oração quem era o garoto, o pronome destacado é interrogativo. Assinale a frase em que ele é relativo. Não sei quem é o garoto que fugiu para o Alasca. Este é o garoto quem fugiu para o Alasca. Então, aqui na segunda oração, nós temos a palavra quem com a função de pronome relativo. E ele está se relacionando à palavra garoto, que é o antecedente. 25. Na passagem, onde homens rudes bebem e conversam sobre o tempo e a colheita, o pronome relativo onde retoma um lugar. Aponte-o. Cidadezinhas fantasmas, cidadezinha rural. Percebam que aqui, na passagem, ele não colocou nem a palavra cidadezinha rural e nem cidades fantasmas. Se ele não colocou, a única maneira de eu responder, com certeza, é voltar para o texto, encontrar essa passagem no texto e aí ver qual é o pronome, qual é a palavra, qual é o termo que vem antes, e aí eu vou descobrir a qual delas duas que o pronome relativo onde se refere. Então, vamos voltar lá. Então, quando eu volto no texto, eu percebo que ele diz: mergulha no mundo da cidadezinha rural, onde homens rudes bebem e conversam sobre o tempo e a colheita. Então, tá aí, já posso marcar cidadezinha rural. Aqui no caso da 24 em diante, eu estou grifando porque eu não tenho nesse editor o recurso do lápis para fazer o X, mas vocês vão assinalando com um X ao lado no espaço entre parênteses. 26. No final da resenha, o pronome relativo que vem precedido de uma preposição. Identifique-a em de. Essa é mais uma em que a gente tem que voltar para o texto. Então, quando a gente volta para o texto, a gente encontra esse último pronome relativo que é esse aqui, e percebe que antes dele tem uma lacuna, um espaço. E é justamente esse espaço que ele quer que a gente descubra se é em ou de. Então, vamos reler o trecho. O resultado é uma narrativa envolvente e, por vezes, amarga, que os sonhos da juventude se transformam em pesadelo. Qual que faz sentido aqui? É o em, porque vejam bem, ele diz que dentro da narrativa envolvente, nessa narrativa envolvente, os sonhos da juventude se transformam em pesadelo. Então, a palavra que eu vou colocar aqui na lacuna é em. Então, assinalar aqui dentro do primeiro parênteses. 27. O pronome relativo cuja foi corretamente empregado na frase. Na Natureza Selvagem é o livro cuja narrativa é envolvente. Na Natureza Selvagem é o livro cuja a narrativa é envolvente. Então, aqui a gente não tem necessidade desse a depois do cuja. Ele não aparece, não existe. Então, a correta é esta primeira, em que aparece somente a palavra cuja sem o a. 28. Leia a tirinha. Para que você acha que estamos neste mundo, Susanita? Para dizer a verdade, não sei. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. É claro, depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa, e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Na fala de Susanita, no segundo quadrinho, há duas ocorrências da palavra que. Identifique qual deles é pronome relativo, substituindo-o por outro equivalente. De que, o qual, a qual, os quais, as quais, e reescreva a frase. Então, ele tem dois comandos aqui. O primeiro é encontrar o pronome relativo
dentro da frase do segundo quadradinho e depois reescrever a frase trocando esse pronome relativo que vocês identificaram por uma das opções entre parênteses. Então, aqui no segundo quadrinho, a gente vai ver que a palavra que vai aparecer duas vezes, aqui em cima e aqui na segunda linha, duas ocorrências conforme ele disse. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. É claro, depois, então ele quer descobrir qual dessas duas palavras que é pronome relativo. Então, no caso, a palavra que é pronome relativo, é esta segunda aqui, que está se referindo à cegonha, que é o antecedente. Então, a primeira parte da questão já está respondida. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esta frase aqui, vocês podem copiar até a vírgula, para não quebrar a frase na metade, não quebrar a sentença na metade e não perder o sentido. Então, o que vocês fazem para responder a primeira parte? Coloca aqui entre aspas, né? Porque vocês estão retirando do quadrinho, não é palavra de vocês, então tem que pôr entre aspas para indicar que é fala de uma outra pessoa, um personagem, no caso que não vocês. Então põe entre aspas e aí copia. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22. Terminou de copiar às 17h22, parou aqui na vírgula. Como tem mais coisa e vocês não vão copiar, aí vocês colocam o sinal de supressão. Então, vou ver se eu consigo fazer ali junto com vocês. Então, eu consegui colocar aqui a caixa de texto e deixa um pouco mais claro para vocês. Só lembro que a cegonha aqui me trouxe, e aí, entre aspas, para indicar que não é uma fala minha, e com o sinal de supressão, que é esse aqui no fim, que é indicado que é usado para indicar que eu suprimi, que eu tirei, que eu comi, né, arranquei uma parte daquela frase, daquele trecho, porque não era interessante para mim, para indicar que não termina aqui no trouxe. E aí, coloquei a frase, agora eu vou circular, vocês podem passar uma marca-texto, algo do tipo, ou grifar, ou pronome relativo. Então, fiz a primeira parte, indiquei qual é o pronome relativo dentro daquele quadrinho. Agora, a segunda parte é substituir por um outro equivalente. Vamos lá. Então, aqui no segundo comando, eu troquei que por a qual. Por que eu escolhi a qual? Primeiro a gente exclui de que, porque não faria o menor sentido. Só lembro que a cegonha de que me trouxe não encaixa, né? Não faz sentido nenhum. E aí, entre o qual, a qual, os quais ou as quais, eu tenho que pensar o seguinte: a cegonha é singular e plural. Então, o único que dá certo, que vai dar a concordância correta, é a qual. E aí, substituir pelo equivalente, né? Reescrevendo a frase, e aí vou circular ou grifar para fazer uma indicação bacana, e aí fica tudo bem claro, bem bonito a resposta. 29. Leia o texto abaixo. Como inventaram a roda? A gente nem imagina, mas houve um tempo em que a roda ainda não existia e executar tarefas simples, como movimentar objetos, era um trabalho muito difícil. Ninguém sabe quem nem quando exatamente a roda surgiu, mas ela é considerada a máquina inventada pelo ser humano que mais possibilitou transformações no mundo. Pesquisadores acreditam que esse artefato tem quase 6 milênios de história, pois foi encontrado pela primeira vez feito em uma placa de argila nas ruínas da antiga região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Alguns arqueólogos acreditam que a roda pode ser ainda mais antiga, pois encontraram em um vaso desenhos parecidos com um meio de transporte com rodas, que teria sido feito em 4000 a.C. A preposição que acompanha o pronome relativo foi empregada corretamente na alternativa. A gente nem imagina, mas houve o tempo de que a roda. A gente nem imagina, mas houve um tempo em que a roda. A gente nem imagina, mas houve um tempo com que a roda. Então, aqui, ele quer saber o seguinte: tem o pronome relativo, que é o que? Ele quer saber em qual alternativa esta preposição que veio antes está usada de maneira correta. Então, a alternativa correta é essa segunda. Percebam que é a única que soa agradável e faz sentido para o ouvido da gente, que é a que tem a palavra em. Só uma observação aqui, ó,
do que eu comentei no exercício anterior, percebam que, como não é palavra do autor da apostila, foi tirado do texto, está entre aspas, tá vendo? E como ele não pegou o trechinho inteiro até terminar a sentença, e parou na metade, ele colocou o sinal de supressão. B. O que desempenha a função de pronome relativo na passagem? A máquina inventada pelo ser humano que mais possibilitou transformações no mundo. Pesquisadores acreditam que esse artefato tem quase 6 milênios de história. Alguns arqueólogos acreditam que a roda pode ser ainda mais antiga. Então, nesta primeira passagem, eu tenho o que com função de pronome relativo e está se referindo a ser humano, que é o antecedente. Então, essa é a passagem correta. Então, mais uma observação também, percebam que aqui o sinal de supressão, ele aparece no começo, porque a parte que foi tirada, que não era interessante, era a parte do começo, e não do fim, como nos outros exemplos que eu comentei. Ele poderia aparecer no meio também, tá? C. No texto acima, o pronome relativo onde aponta para um lugar. Identifique-o. Então, a gente vai ter que voltar para o texto para descobrir. Então, olha o que ele diz aqui no último parágrafo. Pesquisadores acreditam que esse artefato tem quase 6 milênios de história, pois foi encontrado pela primeira vez feito em uma placa de argila nas ruínas da antiga região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Então, o lugar que a palavra onde indica é a antiga região da Mesopotâmia. E aí, como na questão C ele tem o espaço aqui, vocês só precisam responder, né, colocar aqui antiga região da Mesopotâmia. D. Na oração que teria sido feito em 4000 a.C., o pronome relativo que tem como referente esse artefato, um vaso, um meio de transporte com rodas. Então, a gente vai ter que voltar também para o texto para responder. Ele diz aqui no finzinho, alguns arqueólogos acreditam que a roda pode ser ainda mais antiga, pois encontraram em um vaso desenhos parecidos com um meio de transporte com rodas que teria sido feito em 4000 a.C. O que é que teria sido feito em 4000 a.C.? É um meio de transporte com rodas. Então, é a isto que o pronome que se refere, um meio de transporte com rodas. Então, aqui a resposta correta é a terceira alternativa. 30. Qual alternativa está correta? Os encargos nos obrigaram são aqueles o diretor se referia. Então, vamos ver qual que preenche, né, aqui de maneira correta os pontinhos. Então, aqui a gente tem os encargos a que nos obrigaram são aqueles aos quais o diretor se referia. Então, a correta é a letra D. Pode testar todos os outros que não vai dar a mesma liga, o mesmo sentido. 31. Assinale a alternativa que completa a frase. O garoto, a cobra picou, passa bem. A quem, cuja, cujo, em quem. Então, aqui a gente tem a quem, que completa de maneira adequada. O garoto, a quem a cobra picou, passa bem. Todos os outros também não dariam a mesma liga. Estou explicando mais rapidinho agora para que o vídeo não fique tão longo. Vamos para 32. 32. Observe a tirinha abaixo e identifique o pronome relativo. Justifique. Ele está empregado corretamente? Onde nós guardamos nossos serrotes, mãe? Nós não temos serrotes, Calvin. Não temos? Nenhum? Não. Como eu vou aprender a fazer mágica assim? A. Identifique o pronome relativo. Então, aqui no primeiro quadrinho, na sentença, onde nós guardamos nossos serrotes, mãe, a gente tem a palavra onde, que é o pronome relativo. Então, só escrever onde. Então, tá aqui. B. Justifique. Ele está empregado corretamente? Sim, está empregado corretamente. Está fazendo uma referência a um local e tá tudo certo. Então, pode colocar que sim na letra B, porque está fazendo referência a um local. 33. Leia a tirinha a seguir. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores.
Reescreva a fala de Manolito, substituindo o pronome relativo que por o qual. Então, primeiro localizar a fala do Manolito, que é este menino, né? Aqui quem fala é a Mafalda. Então, aqui tem a fala do Manolito. É nessa fala que a gente vai trabalhar. Agora, a segunda coisa é descobrir qual é o pronome relativo que ele está falando. Porque vejam que aparece aqui, ó. 1, 2, 3 vezes a palavra que. Então, tem que descobrir qual que tem a função de pronome relativo. Então, aqui, este segundo que aparece, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior, tem a função de pronome relativo e está se relacionando com, né, o antecedente aqui, ano. Então, identifiquei qual é. Agora, vocês podem também circular ou passar uma marca-texto no caderno na apostila de vocês. E agora o que ele pede é para reescrever trocando por o qual. Então, vai copiar tudo que vem antes, tudo que vem depois, exatamente como aparece, e a única coisa que vai fazer é tirar a palavra que e no lugar colocar o qual. E aí vai ficar, as pessoas esperam que o ano o qual está começando seja melhor que o anterior. Aí vai escrever isso nessas linhas e está pronto. 34. Sublinhe o pronome relativo e circule o termo ao qual ele se refere. Então, aqui a gente vai fazer duas coisas. O que é pronome relativo a gente vai grifar, sublinhar, e o que é o termo ao qual ele se refere a gente vai circular. A. Sempre morei no país onde nasci. Então, vamos grifar aqui onde, que é o pronome relativo, e o termo a que ele se refere, no caso aqui, país, eu vou circular. B. Apresentaram provas em cuja veracidade eu creio. Então, aqui eu tenho em cuja, que é o meu pronome relativo, vou grifar, e provas, que é a palavra a que ele se refere, vou circular. C. Ele era o homem a quem ela amava. Então, eu tenho a quem, que é o meu pronome relativo, vou grifar. E tenho homem, que é o termo ao qual o pronome se refere, vou circular. 35. Leia a tirinha abaixo. Decidi desistir da bebida e das festas este ano. Quando é que vai desistir de fazer promessas que não pode cumprir? Ano que vem. A. Identifique o pronome relativo. Então, aqui no segundo quadrinho, que é o que a gente vai trabalhar, a gente tem duas vezes a palavra aqui, né? Mas ele vai ter a função de pronome relativo aqui, ó, dessa segunda vez. E ele está se referindo a promessas, que é o antecedente. Então, pode grifar, circular aqui no quadrinho e depois só escreve aqui embaixo, nessa linha, que. B. Substitua o pronome relativo do segundo quadrinho por outro que seja compatível. Então, tem que trocar aqui esse que por outro pronome relativo. Percebam que promessas aqui está no feminino e no plural. Então, eu não posso, por exemplo, colocar a qual, porque não combina. Aqui está no feminino e no plural. Não posso também colocar os quais. Então, o correto que eu vou colocar vai ser as quais. Então, tá aí as quais, o pronome relativo que vai substituir de maneira adequada o que. Ele não pediu para reescrever, então é só colocar as quais que já está respondido a questão. Com isso, então, a gente termina a parte 13, também toda a apostila do 8º ano. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, se foi útil, deixa o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. E compartilha com os seus amigos. Logo vem o caderno do aluno, vai ter mais AP também, então se inscreva e fique ligado para não perder os próximos conteúdos. É isso, a gente se vê e até mais. Tchau, tchau.